Pessoal, bom dia. Meu nome é André Dini, eu trabalho na área comercial da NICE Brasil. É um grande prazer estar aqui batendo um papo com vocês, mostrando um pouquinho das soluções da NICE, do segmento de portos, né? Principalmente no segmento de portos. Bom, a NICE é uma empresa, é uma multinacional com base na Itália. Curiosamente, nesses dias estamos completando 10 anos de operação no Brasil, então é um ano muito especial para a gente, é um ano muito bacana. A NICE ela vem de junções de algumas empresas, de alguns segmentos, e hoje a NICE possui um portfólio completo com a questão de controle de acesso. Tá? E não só o controle de acesso que a gente mais conhece, que é o controle de acesso condominal. A NICE possui um controle de acesso voltado para a indústria, para empresas, para órgãos públicos, escolas e também para portos. Tá? Então, a gente consegue ter uma solução integrada que abrange desde do cadastro, desde o controle de acesso até a parte mecânica, até a parte de inteligência. Então, com uma única solução, com um único sistema NICE, eu consigo trabalhar 100% com todas as soluções que o ramo de portos precisa. A missão da NICE é simplificar os movimentos do dia a dia, então essa é a nossa missão, esse é o nosso lema e essa é a nossa busca. Tá? Simplificar os movimentos do dia não quer dizer que a gente abre mão da segurança. Então, a segurança vem sempre em primeiro lugar, o controle sobre quem pode entrar ou sair em determinado local, em determinado site, sim, é previsto, sim, é auditado, e a nossa missão é essa, simplificar os movimentos do dia a dia. A NICE Brasil, então, a NICE Brasil, a parte de controle de acesso da NICE, a gente divide em alguns segmentos, então a gente, como eu já havia dito, né, a gente tem a parte das empresas, então a parte empresarial, a parte que hoje a gente tem um bom alcance, uma boa fatia do mercado, é a parte de condomínios, seja ele condomínios empresariais, residenciais ou condominiais, tá? A parte de residências, então a gente tem uma linha voltado para residencial, uma linha de fechaduras, leitores, para esse segmento, e também a parte de portos, né? Toda a gestão e controle de acesso de portos. As soluções que a gente possui hoje, então, como eu falei, é um leque bem abrangente, né? Então, a gente tem desde das controladoras, tem a parte de sensor de laço indutivo, a parte das antenas de tag, que a gente pode colocar tanto em veículos, caminhões, como também na carga. Então, a gente tem, por exemplo, uma solução que é colocado um tag nosso antimetal em container. Então, eu consigo identificar, na hora da saída, eu consigo fazer a leitura, por exemplo, do veículo. Então, eu tenho um tag no veículo, no caminhão, e tenho um tag no container. Então, eu consigo identificar que quem está passando é o veículo X com o container X. Então, é uma solução integrada que está antena de tag, a placa controladora, o módulo Guarita, tá? A cancela e o laço indutivo. Então, com esse sistema muito simples e o software controlando, o NICE Siga, eu consigo fazer essa junção entre veículo e carga. Então, isso é bem bacana, isso é bem legal. Eu sei a hora que o veículo sai e consigo fazer isso quando o veículo retorna. Eu estou falando caminhão, mas essa solução também pode ser usada em locomotiva, em trem, tá? Em vagões de trem também. Então, a gente tem como identificar a máquina, né, a locomotiva principal, e também os containers que estão, ou os vagões que estão junto com ela. Uma solução bem bacana. Além disso, a gente tem a parte de leitores biométricos, leitores faciais, a linha de automatizadores industriais, tanto da parte o automatizador deslizante, pivotante, sempre de fluxo alto, sempre rápido, com tecnologia bem rápida de abertura, portas sociais, cancelas e software. Aí tem uma apresentação do nossa placa controladora, né, o nosso sistema principal, que é o NICE Guarita. Deixa eu passar aqui. Então, o NICE Guarita,
que é o nosso módulo guarita, né? Ele é principalmente indicado tanto para instalações com portaria local, onde eu tenho uma portaria e pessoas físicas lá, então eu tenho o porteiro, o auxiliar do porteiro, tenho todo o sistema integrado e no local, como eu também posso estar usando ele remotamente, através de portarias semi-assistidas, portarias assistidas, sistemas todo integrado. E o bacana do sistema Nice Guarita, né, é que eu consigo armazenar todas as informações nos receptores, no módulo Guarita e também na nuvem. Então, eventualmente, por uma perda de um banco de dados, eu tenho 3 backups que eu posso estar trabalhando com isso. Tá? Com o único sistema módulo Guarita, eu consigo estar controlando até 12 mil dispositivos, então 12 mil pessoas ou 12 mil veículos, 12 mil, por exemplo, containers, né? E através disso, eu consigo expandir. Então, eu posso ampliar o meu sistema. Meu sistema ele é todo modular e ele permite isso, tá? E através do módulo Guarita, eu controlo todos os dispositivos, seja ele receptor de controle remoto, receptor de senha, receptor multifunção, esses recursos que eu tenho no meu controle de acesso, ele é todo centralizado no sistema Nice Guarita. Uma outra solução que a NICE também trabalha, e trabalha de uma maneira muito clara e muito objetiva, é o leitor facial. O leitor facial, ele ajuda bastante na questão de identificação rápida, precisa, e quando eu não tenho a possibilidade de ter nenhum dispositivo. Então, eu não tenho um cartão de proximidade, eu não tenho um chaveiro, eu não tenho um controle remoto. Nesses casos específicos, a gente trabalha com o leitor facial. E o leitor facial FR1010, ele tem uma memória para até 10 mil faces, tá? E você pode configurar ele também para que tanto o visitante, quanto o prestador de serviço, quanto o próprio trabalhador. Tá? Então, a gente tem uma solução bem bacana numa concessionária em Brasília, que a gente conseguiu integrar a antena de tag com o veículo, né, e o leitor facial com o motorista. Então, por exemplo, a gente tem muitos mecânicos pegam para sair com o veículo para testar ele e tudo. Então, a hora que o veículo sai, o tag identifica qual que é o veículo e o sistema fica guardando a identificação do motorista pelo facial para abrir a cancela. Tá? Isso também pode ser utilizado em outros departamentos, em outras aplicações, inclusive em porto. Né? Eu consigo identificar o caminhão, consigo identificar a carga ou o container e consigo identificar o motorista. Tá? Então, são soluções integradas. E como o Canais consegue fazer tudo isso? Porque a Canais é fabricante. A gente tem um centro de pesquisa aqui no Brasil que desenvolve toda essa tecnologia. Então, eu consigo estar adaptando à necessidade local. Tá? O produto NICE não é um produto vendido em OEM, feito em outros países para atender a legislação ou as necessidades locais. O produto NICE é desenvolvido, fabricado no Brasil, na nossa planta de Santa Rita. O leitor biométrico, né? O leitor biométrico ele também tem essa característica de não necessitar de um dispositivo, né? Então, eu não necessito de um chaveiro, um controle remoto, qualquer outro dispositivo. Então, pela digital, eu consigo estar fazendo a leitura e também estar fazendo a entrada. Né? O leitor biométrico ele pode ser usado tanto para pequenas aplicações como controle de entrada e saída de algum departamento específico ou de uma área específica, como uma entrada principal de pedestres. Tá? Então, a gente consegue estar adaptando isso. A gente tem hoje leitor biométrico para uso indoor, para uso interno, para uso outdoor, para uso externo também, tem toda a gama de produtos. A nossa linha High Speed, então a nossa linha High Speed é a linha mais avançada tecnologicamente hoje no nosso portfólio. Então a gente tem hoje motores ou automatizadores deslizantes, a gente tem basculantes, então a gente tem a linha SR800, que é uma linha bem rápida, uma linha que consegue trabalhar rápido e seguro, e tem a linha industrial, que é a RAM 1200 e a RAM 2500.
O que difere essas linhas? Principalmente tamanho do portão. Então, dependendo do tamanho do portão, eu tenho um motor certo ou um automatizador certo para cada portão. Então, desde a linha de 800 quilos até 1.200, até 2.500 quilos. Aí a linha HSC é High Speed Continuum, ou seja, alta velocidade contínua. Então, é para as mais severas condições. A NICE também trabalha com a linha de portas sociais, então a gente também tem o controle de porta social. Então a gente tem tanto a porta social, que a gente pode automatizar portas de vidro, portas de ferro, de aço, de madeira. Então eu tenho uma linha completa de portas sociais, com uma folha, com duas folhas. E o dispositivo de entrada é o mesmo que a gente já falou. Eu posso colocar, por exemplo, um leitor facial, posso estar colocando um leitor de proximidade, posso estar colocando uma biometria, posso não estar colocando nada, só colocando um radarzinho para a hora que chegar uma pessoa entrar, tá? Então, a linha de portas sociais da NICE, ela consegue trabalhar tanto com o modelo pivotante quanto com o modelo deslizante. E a mesma coisa, temos soluções para uso interno e também para uso externo. A linha de catraca, né? A catraca ela tem a vantagem de controlar individualmente o visitante, o pedestre. Então, eu consigo, de maneira única, identificar pessoas por pessoas, pedestre por pedestre, a passagem. Tá? Ela também consegue ser totalmente configurável no leitor que eu quiser, com o dispositivo que eu quiser. Então, eu posso colocar facial, biometria, cartão de proximidade, teclado, leitor de QR Code. Então, o QR Code também, eu também consigo colocar um leitorzinho de QR Code nela e trabalhar ou com a impressão do QR Code via impressorinha normal, impressorinha térmica, ou o envio do QR Code para o celular. Então, eu tenho essas duas possibilidades. E um fato bem importante é que a gente trabalha com as catracas na cor preta, pintada em epóxi preto, e também em inox. Então, geralmente, Porto a gente tem uma condição um pouco mais severa, principalmente com, às vezes, com maresia, ou com um ambiente semi-aberto, catraca em acabamento inox para esses ambientes um pouco mais extremos. Então, é toda a característica técnica da catraca, que eu já dei uma passada. Então, ela também possui a versão com cofre coletor, então a pessoa pode entrar com o cartão, jogar o cartão no cofre, na saída. Ela tem toda a parte de configuração, como anti-passback, controle de entrada e saída. É um produto bem bacana, um produto bem legal e, novamente, um produto interno, um produto fabricado no Brasil. Então, um produto que a gente controla a parte mecânica, a gente fabrica a parte eletrônica e fabrica o software que controla tudo isso. Então, isso é bem bacana. A nossa antena de tag, né, a R-Tag, então a antena de tag, ela possui, primeiro, ela pode trabalhar completamente ao tempo, né, a antena ela é preparada para trabalhar com maresia, com sol, com chuva, com neblina, ela tem indicadores em LED que auxiliam nesse tipo de aplicação. Ela pode trabalhar tanto diretamente no modo que a gente chama de modo home, mas é um modo standalone, né? Quanto no modo diretamente na placa controladora. Ela trabalha com as duas maneiras. Tá? Ela dá uma distância de leitura de até 9 metros. Eu acho que o alcance da leitura nunca foi o principal fator da antena de tag, e sim a própria leitura, o próprio espectro de leitura é sempre mais importante. Não adianta nada ela ler 10, 12, 15, 20 metros, que por especificação ela atende isso daí, mas isso não é segurança. Você abrir a 10, 20 metros de distância, deixar um portão aberto, uma cancela aberta, você acaba prejudicando a segurança do projeto. Tá? Ela tem saída WIGAN em todas as versões, 26, 34 e 66, e a comunicação 232, 485. Tá? Um produto bem bacana, um produto bem legal, que a gente lançou aí a questão de próximo de um ano atrás aí. Assim, ela tem tratamento, ela tem uma pintura solar, então ela também não desbota com o tempo, é uma pintura que já é preparada para isso.
A parte de cancelas, então a Nice um dos carros-chefes da Nice no mundo inteiro é a linha de cancelas, principalmente a M-Bar e a Wide. O que difere uma da outra? A M-Bar é para alto fluxo, então uma cancela que trabalha com até 1 milhão de ciclos sem precisar de nenhum tipo de manutenção, e a Wide ela é um ciclo um pouco menor. Então, dependendo da característica do projeto, a gente tem uma cancela indicada para o uso mais intenso ou médio e baixo intenso. Tá? As cancelas a gente também tem ela na versão pintada em epóxi em laranja, tá? E tem também ela inteira em inox. Então, novamente, dependendo da aplicação, a gente tem um cliente de mineração que tem algumas operações nos portos e 100% dos produtos são em inox. Tá? A gente consegue configurar ela com braço de LEDs, com estrobo. Então, a gente consegue montar ela conforme a necessidade do projeto. E não adianta nada eu ter uma cancela, né? Trabalhar com uma cancela, sendo que eu não tenho uma proteção para ela. Então, a NICE desenvolveu também a sua central de loop de solo, então a central de laço indutivo. Então, a central ela conversa diretamente com a cancela, com o portão. É uma central dupla, então eu consigo fazer uma de proteção e um outro laço, por exemplo, de acionamento. Então, isso é bem bacana, bem legal também. E um produto muito simples, que eu consigo colocar ele internamente dentro da cancela e vai trabalhar sem maiores problemas. Um produto nacional exportado já para alguns outros países, aí, inclusive Itália, África do Sul e América Latina. Tá? Produto nacional sendo comercializado em mercados bem diferentes. A gente tem a nossa fonte no break, então a fonte no break ela tem uma característica da NICE em relação às demais, que ela é totalmente integrada com a nossa placa controladora ou com o nosso módulo Guarita. E o que ela faz? Ela manda informações para o módulo Guarita, por exemplo, de qual que é o estado que está a alimentação. Isso é muito importante quando a gente tem uma portaria remota, porque em alguns casos a gente sempre tem um no-break, mas você nunca sabe quando o no-break entrou em operação. Então, com o no-break da NICE, eu consigo isso. Então, eu consigo avisar a minha portaria local ou a minha portaria remoto que houve uma queda de energia, que ela está sendo alimentada pelo no-break e o tempo de carga. Então, eu tenho 25, 30, 40, 1 hora de carga ainda disponível. Então, quem está fazendo monitoramento já consegue prever de forma preventiva, né, a ação a ser tomada no local. Tá? Bem bacana. Eu acabei esquecendo, mas a nossa cancela M-Bar, além de você conseguir mais informações dela no nosso site, tudo, no CT da segurança tem ela funcionando também, tá bom? Então, quem quiser ir lá, Falou CT, dar eu uma apareci, olhadinha, hein? você viu? Bem na hora, né? Bem na hora. Tem a cancela lá. E tudo isso controlado pelo nosso sistema, o NICE Siga. Então, o NICE Siga controla tudo isso daí. Então, o NICE Siga, ele de forma bem rápida, simples, consegue operar e configurar todos esses equipamentos daquilo que eu já havia dito. Mais uma vez, semana que vem tem treinamento aí no CT da segurança do NICE Siga, né? Exatamente. Eu só não posso mais convidar ninguém que já está com a sala cheia, então é só acompanhar mesmo, infelizmente. Mas André, eu siga preciso que você disponível deixe em aí todas as a forma de plataformas. contato de vocês para eu poder passar o bastão para o próximo, que já bateu o nosso tempo. A gente tem aqui a nossa central de atendimento NICE pelo WhatsApp, tá? 975943148 e todas as nossas mídias digitais, todas as nossas plataformas. NICE Group pelo Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. É isso aí. Fantástico, fantástico. Muito obrigado novamente pelo convite, muito obrigado pela presença de todos. Estamos sempre à disposição. Show. E tenha um feriado muito nice, André. Thank you para você também. Valeu, Valeu, meu amigo. obrigado. Até mais. Tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau.